Paz do Senhor Jesus, querido irmão ou irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma porção da Palavra de Deus, um estudo, uma dica, uma reflexão. Hoje nós damos continuidade à série Cartas Paulinas e vamos conhecer a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como sempre, quero deixar aqui um versículo bíblico da mesma carta, depois vamos a um contexto histórico e, por fim, resumir os capítulos, tá bom? O capítulo 1, verso 8 diz assim: Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, Paulo elogiando, a forma com a qual a fé ou a influência, o testemunho da igreja de Tessalônica se espalhou em vários lugares. Bom, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é rica em conteúdo prático para a vida cristã. Ela foi escrita no ano 50 depois de Cristo, e é possível que Paulo estivesse na cidade de Corinto quando escreveu essa carta. O ponto alto da carta é o tema vinda do Senhor, arrebatamento. Ou seja, esta é uma carta que é muito consultada quando o assunto é escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje, o nome do lugar onde ficava Tessalônica é Salonique e fica na atual Grécia. Você pode pesquisar no Google Maps e dar uma olhada na cidade. E nos tempos bíblicos, essa mesma região da Grécia era chamada de Macedônia. E, igual em qualquer cidade da Macedônia, a Tessalônica também servia a vários deuses pagãos, onde os cultos envolviam muita prostituição e orgias. Os principais deuses cultuados em Tessalônica eram Dionísio e Cábiros. Dionísio era o deus das festas, tipo carnaval hoje, só que pior. E Cábiros era o deus dos pobres, visto ter muitos pobres ali naquela cidade. Um detalhe interessante é que os romanos tinham o costume, eles adotaram para si a mitologia grega e eles tinham o costume de fazer pequenas alterações na história da mitologia para controlar o povo, curvando-o à vontade do Império Romano. O culto a esses deuses envolviam orgias sexuais de todo tipo, além de adultério sem precedentes. E ainda existia uma lei que defendia e apoiava as festas a Dionísio e o culto a Cábiros. A cidade de Tessalônica estava tão mergulhada no paganismo que, como cultura, eles tinham imagens feitas de pedra dos órgãos genitais masculinos que ficavam como enfeite nas casas. Olha que loucura! Felizmente, graças a Deus, o evangelho chega em Tessalônica. A fundação dessa igreja se encontra em Atos, capítulo 17, do verso 1 ao 10. Na segunda viagem missionária de Paulo, e ele estava em companhia de Silas e Timóteo. Quando você vê o capítulo 1, verso 1 da carta, ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é o mesmo Silas que acompanhava Paulo. Chegando em Tessalônica, Paulo ele esteve pregando por 3 semanas na sinagoga judaica e ganhou para Cristo muitos judeus e ao mesmo tempo também muitos gentios. Veja Atos 17:4. Mas os judeus que não se converteram iniciaram uma perseguição que o resultado foi a saída de Paulo da cidade. Então Paulo e Silas foram para Bereia, mas tudo indica que Timóteo ficou em Tessalônica ou ele foi com eles e depois voltou até Tessalônica para cuidar da igreja por algum tempo. Veja Atos 17:10 e 1 Tessalonicenses 3:6. No capítulo 1, Paulo ele anima e elogia a fé dos irmãos em Tessalônica. No capítulo 2,
Paulo defende o seu apostolado mais uma vez, porque até em Tessalônica se levantaram inimigos de Paulo que diziam que Paulo era enganador, ganancioso e que só queria fama para si. Veja o capítulo 2, verso 2, 5, 8 e 9. Então ele se defende e fala do seu interesse em ver os irmãos novamente. No capítulo 3, Paulo explica como recebeu o relatório de Timóteo em relação àquela igreja e fala da sua alegria em saber como a igreja está firme na fé. No capítulo 4, Paulo faz várias exortações com relação à impureza sexual, pois naquela cidade era forte o costume de praticar fornicação, adultério, orgias em adoração aos deuses pagãos, mas também pelo mero prazer. E Paulo ele escreve uma carta cheia de alegria e gratidão, mas ele não abre mão dos princípios bíblicos, exortando a igreja fortemente a se abster da prostituição. Ele exorta a prática do amor, a fazer o bem, responde a uma dúvida dos irmãos no tocante à vinda do Senhor. E nós vemos, entre o capítulo 4 e o 5, uma diferença entre vinda do Senhor e dia do Senhor. Veja capítulo 4, versos 15 e 17, e depois capítulo 5, versos 2 e 4. No capítulo 5, Paulo, ainda respondendo dúvidas sobre os últimos dias, explica que se estamos em Cristo, não precisamos nos preocupar com a ira vindoura, pois Deus não nos destinou para a ira. E ele finaliza o capítulo 5 com diversas exortações breves e curtas. Os irmãos devem amar, exortar, fazer o bem, estar alegre, orar sem cessar, sempre dar graças, não apagar o espírito, valorizar as profecias e evitar o mal. Então que a nossa fé seja tão fervorosa e viva que possa ser divulgada em vários lugares, como foi a fé da igreja de Tessalônica. Amém? Glória a Deus! Você que gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda demais o canal, tá bom? E deixa um comentário aqui embaixo, ok? Ficou alguma dúvida sobre essa carta? Quer fazer alguma pergunta? Se a sua pergunta for postada aqui no comentário no mesmo dia em que o vídeo está postado no YouTube, é possível que nós responderemos, tá bom? Então você está vendo o vídeo, é um dos primeiros a ver o vídeo, deixa a sua pergunta aí que a gente responde, ok? Se ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha esse estudo com todos aqueles que amam aprender e conhecer mais da Palavra de Deus. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.